Está escrito em Gálatas 6, versículo 7, o seguinte: Não vos enganeis, Deus não se deixa enganar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Meu irmão, minha irmã, a quarta-feira de cinzas amanhece diferente. O barulho cessou, as ruas já não têm o mesmo brilho, as fantasias são guardadas, as maquiagens removidas, os sorrisos exagerados dão lugar ao silêncio. O corpo sente o peso dos excessos. A mente tenta organizar lembranças fragmentadas e o coração muitas vezes começa a lidar com aquilo que foi semeado nos dias da folia, nos 4 dias de carnaval. A palavra de Deus declara uma verdade que atravessa gerações. Ninguém zomba das leis espirituais impunemente. Não. A vida é um campo e cada atitude é uma semente. Cada escolha é um plantio. E toda semeadura carrega dentro de si uma colheita inevitável. A quarta-feira de cinzas se torna para muitos o dia da colheita imediata. E essa colheita pode assumir várias formas. Existe a ressaca física, né? O corpo recusa o excesso, a dor de cabeça, o mal-estar, a fraqueza revelam que o organismo tem limites. Aquilo que parecia prazer na noite anterior agora se manifesta como desgaste. O corpo criado por Deus com sabedoria e equilíbrio responde aos abusos. Nosso corpo foi feito para funcionar em harmonia, não para suportar exageros contínuos. Mas há ressacas que vão além do físico. Existe a ressaca emocional. É aquela sensação de vazio que surge quando a música para. A euforia coletiva desaparece e, de repente, o silêncio se torna ensurdecedor. A mente começa a revisitar decisões, conversas são lembradas, imagens retornam e o coração, antes anestesiado pela intensidade do momento, começa a sentir o peso da realidade. Há também a ressaca moral. É quando princípios, valores são ultrapassados. É quando limites são rompidos. É quando convicções são negociadas por algumas horas de excitação. A consciência que havia sido abafada pelo ambiente volta a falar. E a sua voz é firme. E a consciência pergunta: valeu a pena? Era realmente necessário? O que foi construído nesses dias de tantos excessos? E existe ainda a ressaca espiritual. Essa é a mais silenciosa e muitas vezes a mais profunda. A ressaca espiritual é aquela sensação de distanciamento interior. É a percepção de que algo se perdeu. É o incômodo de saber que houve escolhas que não honraram a fé professada. É a dificuldade de orar, de se aproximar, de se sentir alinhado novamente com Deus. Gálatas nos lembra que não podemos zombar das leis estabelecidas por Deus. Não se trata de ameaça, mas de princípio. Assim como na agricultura, ninguém planta espinhos esperando colher flores. Ninguém semeia descuido esperando colher estabilidade. Ninguém planta impulsividade esperando colher paz duradoura. A cultura atual estimula a ideia de que tudo é momentâneo, de que a vida é feita de experiências intensas e que depois tudo pode ser reiniciado como se nada tivesse acontecido. Mas a vida real,
A vida real não funciona como uma tela que pode ser apagada. As marcas ficam, as memórias permanecem, as consequências se desenrolam. A quarta-feira de cinzas, simbolicamente, fala sobre finitude, fala sobre fragilidade, fala sobre a realidade de que nós somos pó e voltaremos ao pó. Em meio a uma sociedade que idolatra o corpo, a imagem e a performance, esse lembrete é profundamente confrontador. Os dias tão agitados que a nossa geração está submetida, ensinam a viver sem pensar muito, ensinam a agir antes de refletir. Esses dias corridos também ensinam a sentir antes de avaliar. Porém, a palavra de Deus nos chama a um caminho diferente. Ela nos convida à responsabilidade. Ela nos lembra que liberdade não significa ausência de consequências. Muitos foliões acordam na quarta-feira de cinzas não apenas com a dor física, mas com perguntas internas que incomodam muito. Alguns enfrentam conflitos em relacionamentos, outros lidam com arrependimentos silenciosos, outros ainda percebem que buscaram preencher um vazio que continua ali. A ressaca, ela revela o que a euforia escondeu. Durante a festa, o mundo cria uma sensação de pertencimento. Há muitos abraços, muitos risos, muitas aproximações rápidas. Mas quando tudo isso termina, cada um volta para a sua própria realidade, para a sua rotina. E se a alegria estava fundamentada apenas no ambiente externo, ela não sobrevive ao fim do evento. Por isso que é chamada quarta-feira de cinzas. E o texto bíblico é muito claro. O que se semeia, se colhe. Se semeamos excesso, iremos colher desgaste. Se semeamos irresponsabilidade, iremos colher instabilidade. Se semeamos imprudência, iremos colher consequências. Mas há também uma verdade esperançosa nesse princípio. Se semeamos equilíbrio, colheremos paz. Se semeamos prudência, colheremos segurança. Se semearmos vida espiritual, colheremos alegria duradoura. É simples assim. A quarta-feira de cinzas pode ser um dia de peso, mas também pode ser um dia de despertar. Despertar para a necessidade de rever prioridades. Despertar para a importância de proteger o coração. Despertar para a realidade de que nem toda alegria aparente é saudável. Despertar para o fato de que o corpo, a mente e a alma precisam de cuidado, não de abusos. Nós vivemos tempos em que a intensidade é valorizada acima da integridade. Mas Deus continua valorizando o caráter acima da performance. Deus não se impressiona com fantasias, mas se importa com a verdade interior, com a essência, com o cerne da nossa existência. A ressaca espiritual é um sinal de que a consciência ainda está viva. E isso é graça. Porque pior do que sentir o peso é não sentir nada. Pior do que reconhecer o erro é se tornar insensível a ele. Quarta-feira de cinzas pode ser o início de uma nova semeadura. Em vez de continuar no ciclo de excessos e arrependimentos, é possível escolher um novo caminho. Em vez de buscar felicidade em estímulos passageiros, é possível buscar alegria em fundamentos eternos. Em vez de viver
reagindo aos impulsos do momento. É possível viver guiado por convicções firmes. Esses dias tão corridos, tão agitados, eles continuarão. Novas festas virão, novas oportunidades de escolha surgirão também. Mas cada decisão constrói uma história. E cada história é resultado de sementes lançadas ao longo do tempo. A palavra de Deus não nos chama a uma vida sem alegria, não. Mas a uma alegria que não produz ressaca. Uma alegria que não exige arrependimentos dolorosos no dia seguinte. Uma alegria que não destrói para depois tentar reconstruir. Quando nós entendemos que somos responsáveis por aquilo que nós plantamos, aí passamos a viver com mais consciência, com mais responsabilidade. Passamos a avaliar não apenas o prazer imediato, mas o impacto futuro que isso pode trazer. Aprendemos que maturidade espiritual é pensar na colheita antes de lançar a semente. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a quarta-feira de cinzas pode ser marcada por cansaço, mas também pode ser marcada por reflexão. Pode ser o dia em que alguém decide que não quer mais viver em ciclos repetitivos de euforia e de frustração. Pode ser o dia em que alguém escolhe um caminho mais sólido, mais estável, mais coerente com a sua fé. Porque no final, não é a festa que define a vida, mas a direção constante das escolhas. E aquele que aprende a semear com sabedoria, descobre que existe uma alegria que não termina quando a música para, que não adoece o corpo, que não fere a consciência, que não produz distância espiritual. Trata-se de uma alegria que permanece na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, no mês seguinte e ao longo dos anos. A quarta-feira de cinzas revela o que foi plantado, mas também oferece a oportunidade de decidir o que será semeado a partir de agora. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.